Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Nós estamos fazendo o estudo de projetos e estamos nesse momento tratando dos diagramas de rede dentro do planejamento do projeto. Especificamente, o vídeo de hoje nós vamos tratar do diagrama de setas. Espero que você seja assinante do canal. Se não for, se inscreva, ajude o canal a crescer, divulgue o link para todos os seus contatos, deixe seu feedback, deixe seus comentários, suas dúvidas e vamos à vinheta. Para compreendermos adequadamente o diagrama de setas, é importante que nós olhemos os conteúdos anteriores. Nós temos alguns vídeos anteriores que são indispensáveis para poder compreender adequadamente o que nós vamos estar falando hoje. Então, nós vimos já o que é o diagrama, o que são os diagramas de rede, já falamos sobre o diagrama de atividades, nós já explicamos como montar a EAP, a Estrutura Analítica de Projeto. Esses vídeos são importantes para compreender o nosso vídeo de hoje. Então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, assista antes esses vídeos para depois assistir o vídeo de hoje, que vai ficar muito mais fácil a sua compreensão. Então, vamos utilizar o mesmo exemplo, as mesmas tabelas e matrizes que nós utilizamos no diagrama de atividades, para que fique mais fácil o entendimento, fique mais fácil a compreensão. Nós vamos mudar apenas o modelo de diagrama, de diagrama de atividade para diagrama de setas. Então, nós vamos usar a matriz de responsabilidade, nós vamos usar a tabela de precedência, o mesmo exemplo. Então, lembrando, nós temos na matriz de responsabilidade, na primeira coluna, o item dentro da estrutura analítica do projeto. Na segunda coluna, nós temos a descrição da atividade e nas demais colunas nós temos os responsáveis por cada uma das atividades. Então, essa é a primeira tabela, a primeira matriz que nós utilizamos para poder montar o diagrama de setas. Depois nós temos a tabela de precedência, que da mesma forma como na matriz de responsabilidade, nós temos na primeira coluna os itens da EAP, da Estrutura Analítica de Projetos, depois nós temos a descrição das atividades e depois nós temos a duração estimada de cada atividade. Informação importante na composição do nosso diagrama. E, finalmente, nós temos a relação de dependência das atividades em relação às atividades anteriores. Ou seja, para esta atividade que eu estou tratando nesse momento ser realizada, alguma outra tem que ter sido concluída ou eu posso iniciar essa atividade independentemente de qualquer outra atividade. E aí nós vamos ter o diagrama de setas. Nós podemos começar a montar o diagrama de setas, então, com base no diagrama na matriz de responsabilidade e na tabela de precedência. Vamos, então, ver o nosso diagrama de setas. Aqui está já o diagrama de setas montado, todo montado, e nós temos, então, conforme nós já vimos anteriormente, no diagrama de setas, a atividade ela é definida pelos círculos. Tem um círculo que vai indicar o evento de início e um círculo que indica o evento final. Então, nós temos lá 1, 2 é uma atividade. Evento 1, evento 2 definem uma atividade. Qual é a atividade? Lista de convidados. Quem é o responsável por essa atividade? A Maria, e o tempo de duração, 1 dia. Uma outra atividade, 1, 3. Preparar o orçamento. Responsável é o Carlos, 1 dia. Vejam que lá na tabela de precedência, essas duas atividades não dependem de nenhuma atividade anterior. Então, 1.3 e 1.2 são atividades que podem ser iniciadas a qualquer momento,
e não depende de nenhuma atividade anterior. Daí para frente, neste nosso exemplo, todas as atividades para serem iniciadas dependem de outras atividades serem concluídas. Por exemplo, a atividade 2.5, enviar convites, ela depende de duas atividades. Olhe na tabela de precedência, nós vamos ver aqui. Ela depende da atividade 1.2 e depende da atividade 3.4. Escolher local, que o responsável é a Kátia e demora 7 dias. Então, essa atividade, que é a atividade 2.5, enviar convites, é uma atividade que, para ser iniciada, depende dessas atividades anteriores. E aí nós temos uma outra característica importante no diagrama de setas. Veja que existe uma atividade 4.2. Essa atividade 4.2, ela está com a linha pontilhada. Ela é chamada de atividade fictícia ou fantasma. Ela está aí exclusivamente para indicar que a atividade 2.5 só pode ser iniciada após a conclusão da atividade 3.4. E essa linha pontilhada indica a dependência existente dessa atividade com a atividade 3.4. Então, essa atividade fictícia só vai indicar essa dependência. E assim nós vamos encontrar outras atividades fictícias no nosso diagrama de setas. Do mesmo jeito que no diagrama de atividades, nós vamos então montando o diagrama de setas de acordo com as dependências, para poder chegarmos então à sua conclusão, que vai ser lá a atividade 15.17. É a última atividade, que é o balanço. O responsável é o Carlos, vai demorar um dia. Veja que várias linhas pontilhadas, ou seja, várias atividades fictícias, indicando a dependência da atividade que está em seguida em relação a uma atividade que está sendo indicada, então, anteriormente. Nós vamos voltar a falar sobre o diagrama de setas mais à frente, em outros vídeos, mas para hoje é isso. Então, aí está a nossa bibliografia, a bibliografia que nós utilizamos para a realização desse conteúdo. Aí está também a frase que nós escolhemos para ilustrar o nosso conteúdo de hoje. Hora de deixar o seu feedback, se é positivo, negativo, seus comentários, suas dúvidas, por acaso tiver. E muito obrigado, até o próximo vídeo.